Olá pessoal, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre as noções de criminalística. Nós vamos tratar um pouquinho sobre as histórias dos conceitos, a evolução histórica, a evolução conceitual, que a princípio pareceriam irrelevantes, só que são importantes para poder a gente compreender o contexto no qual a criminalística surge. Depois nós vamos falar sobre os objetivos, os princípios fundamentais da perícia de criminalística e os postulados da criminalística. Principalmente esses dois últimos são muito importantes, costumam cair demais em concursos públicos. Também aparece um pouco sobre os objetivos, mas toda a aula está correlacionada, ou seja, os conteúdos estão interrelacionados. Por isso é importante que a gente consiga compreender cada um dos passos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a história e os conceitos de criminalística. A criminalística ela é uma disciplina que vai surgir a partir dos trabalhos desenvolvidos pela medicina legal. Então, ou seja, ela no início ela não começou como criminalística, ela começou como medicina legal exatamente porque tinha uma finalidade, exatamente investigar o crime contra a vida. Então, nos primórdios da fase técnico-científica, no século XIX, era a medicina legal que fazia os exames de integridade física do corpo humano. Mas aí o que aconteceu? A medicina legal, posteriormente, ficou mais restrita ao caráter intrínseco, ou seja, dentro do corpo humano. E desmembrou-se para a criminalística exatamente esse caráter extrínseco, ou seja, fora do corpo humano, do local, que podem determinar não a causa-morte, mas as circunstâncias da morte. Nós também temos uma história da criminalística, né, uma evolução histórica. Na pré-histórica, historiadores eles citam a existência de reproduções de impressões de tinta, desenhos em cavernas, vestígios de mãos e dedos. Em 1560, na França, já se falava sobre os ferimentos produzidos por arma de fogo, ou seja, como que seria um ferimento, de que tipo, qual que é a característica dele. Em 1563, nós tivemos também o desenvolvimento da datiloscopia, que seria exatamente aquela relacionada às impressões digitais. Em 1651, nós temos em Roma alguns avanços nas questões médicos-legais, a partir de uma publicação do chamado pai da medicina legal, Paolo Zacchias. Em 1665, na Itália, nós temos uma continuidade nesses trabalhos, né, de conhecimentos da metodologia científica, inclusive na questão da datiloscopia voltou, né, à tona essa interpretação dos dedos, né, das digitais, das extremidades dos dedos, como uma possibilidade de identificar as pessoas. Na França, nós temos em 1753 um estudo sobre balística. O que é balística? Também uma área da criminalística que vai tratar exatamente sobre as características de um determinado armamento, e ela está mais voltada exatamente para as características físicas, né, relacionadas ao armamento. Em 1805, na Áustria, nós tivemos o início do ensino da medicina legal. Na Escócia, isso aconteceu em 1807 e na Alemanha em 1820. E nessa época se verificou também na França e na Itália. Em 1840, foi criada a toxicologia, que é uma ciência precursora da criminalística. E em 1944, teve uma bula do Papa recomendando a intervenção dos médicos nos assuntos criminais. Em 1858, iniciou-se o estudo sobre as impressões digitais, concluindo pela sua imutabilidade. Então, um avanço daquilo que estava sendo feito no século XVI. Em 64, nós temos Lombroso, na Itália, que vai propor um sistema antropométrico como processo de identificação. Esse processo ele foi descartado posteriormente, pelo menos como sistema, no sentido de que você não tem características que predeterminam um indivíduo, né, como criminoso, né, por exemplo, ele determinada estatura, determinado perfil, rosto, não é isso que determina o perfil criminoso de uma pessoa. Mas esse sistema antropométrico chegou a ser por um tempo aceito. E, posteriormente, nós tivemos um avanço, né, no serviço de identificação judicial que ensaiou o método antropométrico. Mas ali ele se viu só como um retrato falado de um criminoso, não necessariamente como uma característica que vai ser aplicada a qualquer tipo de criminoso. Antes disso, em 66, nós tivemos a prática da fotografia criminal. Em 1891, foi implementado o sistema datiloscópio, que é usado inclusive até hoje no Brasil. Em 1893, Hans Gross, ele que é juiz de instrução e professor de direito penal,
publicou a obra Sistema de Criminalística. Por isso, ele inclusive considerado o pai da criminalística, porque ele praticamente sistematizou todo esse conhecimento e criou, em 99, arquivos de antropologia de criminalística. Em 1902, em Portugal, começou a utilização de impressões plantares e palmares, ou seja, das plantas dos pés e das palmas da mão, como complemento à identificação datiloscópica. Em 1903, foi instituído o sistema datiloscópico de Vucetich no Brasil. Em 1933, nos Estados Unidos, foi criado o FBI, em Washington, por iniciativa do Procurador da República. Em 1988, no Brasil, nós tivemos alguns avanços no campo legislativo, na Constituição Federal, novas constituições estaduais também, e tivemos o início da desvinculação dos órgãos periciais da estrutura da Polícia Civil. Então, em alguns estados, inclusive, a perícia criminal ela é um órgão independente da polícia do seu estado. Em alguns, ela está compondo o quadro dos servidores da Polícia Civil dos estados. Em 2008, nós tivemos uma alteração, em 9 de junho, do Código de Processo Penal. A partir dessa alteração, a perícia ela passou a ter que ser realizada sempre por perito oficial portador de curso superior. E nos locais onde não há perito para fazer a perícia, pode ser nomeados 2 profissionais com nível superior, mas só em caso de não haver um perito. Nós tivemos também indicação e atuação de assistentes técnicos e disponibilização no ambiente do órgão oficial, que mantém a guarda, do material probatório que serviu de base à perícia para exames pelos assistentes na presença de perito oficial. Então, eles guardariam essas provas para depois serem examinadas, mas elas seriam preservadas, né, para poder você ter uma perícia pericial posterior. Inclusive no local, né, às vezes você tem um local de crime, então chega primeiro vamos supor, a polícia militar chega, ela tem que preservar aquele local até a chegada do perito para fazer uma perícia oficial. Então por aí já começa todo o cuidado para poder não macular as provas. Em 2009, em 17 de setembro, nós tivemos estabelecimento de normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal. Ok, essa evolução é uma evolução histórica, né, bem rasa que eu fiz aqui, só para a gente poder ter uma ideia de como que foi evoluindo. Mas nós também temos uma evolução conceitual. Então, quais são os conceitos que a criminalística veio tendo ao longo do tempo? Em 1966, ou seja, já no século XX, Astolfo Tavares vai dizer que a criminalística é a aplicação de qualquer ciência ou técnica à pesquisa e a interpretação de indícios materiais relativos ao crime, evidente ou hipotético, e, no caso de confirmação de sua ocorrência, a identidade de quem dele tenha participado. Ou seja, você vai buscar no local os indícios materiais relativos ao crime com o objetivo de identificar também o criminoso. Né? Outro conceito seria do Emílio Federico Pablo Bonet. Ele vai falar o seguinte: a criminalística policial ocupa-se com a identificação do indivíduo, do exame dos vestígios, das manchas, rastros, da falsificação de documentos ou moedas, das armas de fogo, dos explosivos, bem como dos veículos de qualquer tipo, quando suspeitos de estar relacionados com um fato doloso, culposo, acidental. Então a gente vê nesse conceito do Emílio Bonet uma tentativa de abarcar um pouco mais, né, de ampliar um pouco mais esse conceito, mostrando alguns exemplos, né, de como que a criminalística pode ser aplicada. No conceito de José Lopes Azuela, a gente tem o seguinte: a criminalística constituiu o conjunto de conhecimentos científicos, técnicos e artísticos destinados à apreciação, interpretação e descrição escrita dos elementos de ordem material encontrados no local do fato, no instrumento de crime e na peça de exame, de modo a relacionar uma ou mais pessoas envolvidas em um evento, às circunstâncias que deram margem a uma ocorrência de presumível ou de evidente interesse judiciário. Então, de novo, volta àquela ideia inicial, né? Só que aqui ele está ampliando o conceito também de Tavares Pais, né? Quando ele fala, né, que é um conjunto de conhecimentos científicos. Isso é importante, nós vamos falar daqui a pouco. Hans Gross, como eu falei, né, em 1893, ele falava que a criminalística é o estudo da fenomenologia do crime e dos métodos práticos de sua investigação. José Del Picchia, ele vai falar o seguinte, que é uma disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos. Lembra que eu falei lá no início? Por quê? É do lado de fora, né, do fora do corpo. Os exames de vestígios intrínsecos seriam da alçada da medicina legal. E Hilário Veiga de Carvalho, ele vai dizer que é a parte das ciências criminais que, ao lado da medicina legal, tem por finalidade os estudos técnicos e científicos dos indícios materiais do delito
e da identificação do seu autor, colaborando também com outros campos do direito que dela careçam. A partir desses diversos conceitos, nós podemos ter uma conclusão, uma síntese, né, que vai tentar dar conta de todos eles. A criminalística, então, ela versa pela análise de vestígios materiais extrínsecos relativos ao local periciado, relacionando o modus operandi aplicado à dinâmica descrita, visando, pelo auxílio ao direcionamento interpretativo da fenomenologia criminal, inerente ao local do sinistro, oferecendo fundamentação material e instrução penal, mas principalmente isso que vai falar nesse último parágrafo aí, que vai falar o seguinte, que é uma disciplina autônoma com procedimentos multidisciplinares, ou seja, ela se utiliza de ferramentas das diversas ciências, né, física, química, biologia, matemática. Então, ela é uma área de ciência forense que envolve a coleta e análise de evidências físicas geradas nas atividades criminais, mas para isso ela precisa do uso de diversas ciências, então ela é multidisciplinar. E como esse conceito é muito amplo, nós vamos falar algumas características nos tópicos aqui que costumam aparecer muito nos concursos. A criminalística, ela é uma disciplina autônoma, como eu acabei de falar, ela é um procedimento multidisciplinar, ela fornece as bases para as corretas e mais justas decisões do juízo, ou seja, para saber realmente como que o crime foi praticado e quem foi o criminoso. Quanto ao objeto, ela se traduz em todos os vestígios, que são os materiais, suspeitos ou não, encontrados no local do fato. E sempre que restarem vestígios materiais pelas infrações penais, a criminalística ela vai se fazer presente por intermédio dos exames em locais de crime, na análise e na interpretação. E quais são os objetivos da criminalística? Ela é uma ciência que tem os seguintes objetivos. Primeiro, dar materialidade do fato típico, constatando a ocorrência do ilícito penal. Verificar os meios e os modos como foi praticado o delito, visando fornecer a dinâmica do fenômeno. Ela também tem que reconhecer e interpretar os indícios materiais de maneira extrínseca, como eu já falei. Tem que indicar a autoria do delito, quando possível, interpretar os elementos que conduzem à identificação do agente e elaborar a prova técnica através de uma indiciologia material. Para isso, ela se serve de diversos princípios fundamentais. Esses princípios, eles caem demais em concursos públicos. Por quê? Porque é por eles que o perito vai se moldar o tempo inteiro. O princípio da observação é o princípio que vai declarar que todo contato deixa uma marca. Você pode não deduzir, não descobrir qual é essa marca, você não pode ter técnica suficiente para descobrir, mas todo contato deixa uma marca. Em alguns casos, esses vestígios eles só podem ser detectados de maneira microscópica, mas se você não tem algo para poder identificar, não significa que não exista, né? Então, é exatamente essa ideia. O princípio da observação, ele vai partir dessa ideia, de que todo contato deixa uma marca. Então, você não tem como falar assim, não teve marca, não teve, você que não conseguiu identificar. O princípio de análise tem a ver exatamente com aquela ideia de que a criminalística ela é uma ciência, é um método científico. Ela visa traçar uma teoria de como que o fato ocorreu e vale-se de vestígios que permitem desenvolver uma ligação, né, entre causa e efeito, etc. Então, era um método científico. Esse é o princípio da análise. O princípio da interpretação é o princípio que vai mostrar de que não existe nada igual no mundo, poderíamos dizer dessa forma. Não existe nada, você tem dois tênis aí, né? Os dois tênis eles podem ser parecidos, né? Mas eles não são idênticos, então são individualizados. Eu coloquei uma coisa bem nítida aí, né, nesse desenho, nessa gravurinha, mas você poderia ter, por exemplo, dois tênis, e na hora que você tivesse os dois tênis frente a frente, você veria às vezes que um tem uma marca que o outro não tem, a sola foi mais gasta que outra. Então, o princípio da interpretação ele também é chamado de princípio da individualidade por isso, porque nunca você vai ter uma identidade entre dois objetos diferentes, apenas semelhantes. O princípio da descrição ele tem a ver exatamente com a forma que o perito tem que descrever os exames que foram realizados. Então, essa forma ela visa garantir que essa perícia ela fique estável em relação ao tempo. Ou seja, utilizando essa técnica que eu usei hoje, eu cheguei à seguinte conclusão. Se lá no futuro alguém usar essa mesma técnica que eu utilizei hoje, ele vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei.
Ah, mas e se lá no futuro ele tiver um equipamento mais sofisticado? Pois é, e pode ter um avanço nesse sentido. Mas o princípio da descrição ele não está falando que não haja evoluções. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que se a pessoa no futuro, mesmo tendo um equipamento mais sofisticado, se ela utilizar o mesmo equipamento que eu utilizei hoje, ou as mesmas técnicas que eu utilizei hoje, ela vai chegar ao mesmo resultado. E por fim, o princípio da documentação. O princípio da documentação está ligado à cadeia de custódia. Então a gente tem que gravar bem isso. Sempre quando se fala de princípio da documentação, você está pensando exatamente na documentação cronológica ou histórica que vai registrar como que aconteceu o fato, qual foi a sequência do fato, como que ele ocorreu. Então a cadeia de custódia seria exatamente isso, né? Como que ocorreu, como que houve, como que foi, qual foi a dinâmica dos fatos. Então, o princípio da documentação, baseado na cadeia de custódia, vai exigir que o perito ele documente cada passo, né, desde o início até o fim, para poder você ter uma dinâmica do crime. Isso é importante em vários casos. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa vê um mendigo na rua, dormindo lá na praça. Aí ele vai lá e esfaqueia o mendigo. Ele matou o mendigo? Aí a questão. Por exemplo, se esse mendigo já tivesse morto quando esse cara foi lá e esfaqueou esse mendigo. Pois é, aí nesse caso, né, por mais absurda que seja a situação, né, dele ter feito isso, né, dele ter esfaqueado uma pessoa mesmo, né, que estivesse morta, esse crime não foi um crime de homicídio, porque já estava morto antes da pessoa ter esfaqueado esse mendigo. E só que a questão é a seguinte, quem que vai definir qual que foi a sequência, né? A sequência dinâmica do fato? O perito. A dinâmica do fato, então, ela pode acabar ajudando, né? Essa cadeia de custódia vai acabar ajudando a definir se, afinal de contas, foi um determinado tipo de crime ou outro tipo de crime. Tem variações, ou se não houve crime algum. Então, isso tudo é importante a gente ter em mente quando o perito está fazendo o seu trabalho. Porque não é simplesmente você falar assim, não, você está na cara que foi fulano que fez e assim por diante. Não, você tem que definir cada um dos passos exatamente para poder evitar que haja uma vinculação errada entre o crime e o criminoso e entre o tipo de crime. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima.